Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Nós estamos aqui hoje no tutorial número 16, onde eu vou mostrar aqui uma instalação de Debian usando RAID 0. Tá curtindo aqui os nossos tutoriais, laboratórios, aulas? Você sabe que pode colaborar e a sua colaboração é muito bem-vinda. Você pode colaborar compartilhando, mostrando para outras pessoas, espalhando o boato, como diria o nosso querido Gessier Quirino. Muito bem, se você puder e quiser fazer uma colaboração financeira, tem aí todas as formas de apoio no Nubank, no PicPay, no PagSeguro ou pelo meu Pix. E também, se você quiser fazer uma colaboração recorrente, a gente tem a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/curso GNU. Muito bem, o RAID 0, também conhecido como stripping ou distribuição. A ideia do RAID 0 é você ter mais de um disco e distribuir as informações por esses discos, somando os espaços de um disco. Quer dizer, isso não é aquela história do espelhamento, essas coisas que é o RAID 1. Esse aqui é o RAID 0. Então o objetivo do RAID 0 é conseguir performance. E é isso que a gente vai fazer aqui. Instalar um Debian em 2 discos que vão estar ligados por RAID 0. Como é que vai ser a nossa etapa aqui? Bom, eu vou usar uma máquina virtual para isso, né? Vai ser mais fácil. E eu vou usar o Live CD do Debian, um Live CD que não tem interface gráfica e tudo, que é chamado Standard. E as etapas que a gente vai fazer para fazer essa instalação é que, em primeiro lugar, a gente vai dar boot por esse Live CD, vai criar partições específicas nesses discos, vai criar o RAID, montar essa estrutura, instalar o Debian, entrar nesse Debian através do chroot, instalar os pacotes que a gente quiser lá no Debian, preparar o Groovy e aí dar boot para ver se ficou tudo em ordem. Cada uma dessas etapas tem ainda alguns detalhezinhos aqui e ali, e de toda forma a gente vai para um mão na massa. E como todo mão na massa que eu faço, eu escrevo também um pequeno artigo. Então lá em salsa.debian.org/creteu/tutoriais raid0.md tem o tutorial que a gente vai seguir. Eu vou usar esse tutorial para fazer junto contigo aqui, ao vivo e a cores, de modo que você também possa fazer aí seguindo o mesmo tutorial. Muito bem, vamos lá para o nosso mão na massa. Muito bem, estou aqui preparado para esse mão na massa, né? Eu estou aqui com a interface do Virt Manager, que é o gerenciador de virtualização que eu uso aqui na virtualização KVM, QEMU, etc. E que já temos até vídeos sobre isso aqui no canal sobre virtualização, né? Então esta é a máquina que eu criei, que chamei de RAID 0, e a gente vê aqui que é uma máquina inclusive que usa o EFI como firmware, né? Então a gente está fazendo esse experimento usando uma máquina que boota o EFI, como qualquer máquina moderninha dos dias de hoje, né? Se for muito antiga, é o EFI. O que é que eu fiz aqui? Eu criei um disco virtual, esse RAID 01, que é um disco de 4 GB. Aí, é claro, você muito provavelmente tem alguma coisa maior. Eu tenho um segundo disco virtual, que é o RAID 0-2, né? Cada um deles é um arquivo na máquina real, também de 4 GB. Então eu tenho 2 discos virtuais para fazer isso. Eu tenho nessa máquina virtual também um CD, né, um equipamento de leitor de CD-ROM, né, virtual é óbvio. E eu nele coloquei um CD, que é justamente esse CD Debian Live 11 do Bullseye, né, para MD64, que essa máquina é MD64, mas o disco que eu estou usando é esse chamado Standard. Por que eu usei esse disco? Porque o Standard não tem interface gráfica, ele é menor de baixar e tudo mais, vai mais rápido, e para o que a gente precisa aqui, a gente só vai precisar mesmo do terminal. Então, muito bem, tenho aqui a máquina com 2 discos e um CD-ROM, e aqui nas opções de inicialização eu pedi que o boot iniciasse pelo CD, que é para a gente dar boot nessa máquina virtual e ela bootar pelo CD do Debian Live CD Standard. Então eu vou clicar aqui nesse íconezinho para ver o console da máquina e vou dar play na máquina para a gente acompanhar a máquina bootando, né? Muito bem, a coisa não é demorada, mas está lá
Esta é a tela do Grub, né, do CD. Muito bem, a gente nesse CD standard também tem a possibilidade de fazer a instalação do Debian, ele serve para as duas coisas. Eu posso escolher fazer uma instalação de Debian com modo gráfico ou em modo texto, mas eu vou escolher dar boot por esse sistema live aí, então vou escolher essa primeira opção e ele vai dar boot no sistema live. Como fazer aqui direto pelo console da administração da virtualização? É ruim de copiar e colar, é ruim talvez até de você enxergar, porque as letras, como você está vendo aí, são pequenininhas. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma primeira etapa, então sudo "-s", né? E já me tornei aqui a toda poderosa rutinha. A primeira etapa que eu vou fazer é um apt update, eu sei que está meio ruim de ler aí, mas é justamente para isso. Eu vou fazer a instalação de um servidor SSH. Assim, desta forma, eu posso fazer, não liga que tem essas atualizações aí, não tem problema não. Eu vou instalar o OpenSSH Server, aqui instalando o OpenSSH Server. Você, se estiver direto na máquina, não vai precisar isso. Se for fazer remotamente, é importante ter um servidor SSH. E vou iniciar o serviço. Systemctl start SSH. Vamos olhar aqui com ss-ntpl. A gente vê que a porta 22 está ok. E vamos ver aqui o IP que a máquina... o IP que foi atribuído à máquina, que é o final 135. Então eu tenho aqui já o SSH dessa máquina virtual. Portanto, eu vou mudar aqui a visualização, saindo da visualização da interface de administração do Virt Manager e vou aqui para o terminal. Muito bem, aqui no terminal eu estou aqui no servidor, que é o servidor que faz efetivamente a virtualização, e eu vou logar lá. E eu vou logar lá com o usuário user. O Live CD tem por padrão um usuário chamado user, cuja senha, ó, deu problema aqui porque eu já tinha feito a instalação anterior, mas não liga para isso não, isso é a chave do servidor que já tinha sido baixada, mas como eu instalei de novo, é uma nova chave, a minha máquina aqui deu uma chiada. Olha, nesse IP aí já teve um servidor com uma chave diferente, não tem algum problema? Se não tem, você pode simplesmente apagar, que foi o que eu fiz. Então, vamos lá de novo, logando nesta máquina, a chave é nova, eu preciso digitar o IS, e a senha do usuário user no Live CD é live. Então, estou aqui no Live CD, já você está vendo aí pelo terminal grandão e tudo mais, e eu já vou também me tornar aqui a toda e poderosa rutinha. Então, estamos aqui no Live CD com a toda poderosa rutinha. Muito bem, aqui nesse outro terminal, que eu mudo aqui, porque eu estou aqui com o Tmux, né, que é uma ferramenta muito interessante, é justamente o Live CD, ou é justamente o tutorial lá que está disponível, né? Então a primeira coisa começa com o boot no Live CD que a gente fez e também a instalação, né, e aqui eu mostro isso nessa primeira etapa, a instalação de pacotes. Nós vamos instalar, fiz um apt update e instalei, aqui neste exemplo eu instalei já outras coisas que eu vou preferir instalar depois do OpenSSH Server para ficar melhor para você ver, que é o Best Completion para completar os comandos, o gdisk que a gente vai usar para criar as partições de uma forma mais simplificada, o DOS-FS Tools, que vai servir para a gente formatar uma partição em FAT, que vai ser usada pelo EFI, o Debootstrap, que é a ferramenta que eu vou usar para fazer a instalação do Debian, e o Arch Install Scripts, que vai nos possibilitar o chroot e outras coisinhas. Então, copiando e colando, vamos lá instalar. É claro que o OpenSSH Server vai dizer que já está instalado, como você pode ver aí, né? Então, instalando essas pequenas ferramentas aí, está instalado, já temos como começar a trabalhar. Muito bem, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada nesses tais discos aí. Vamos ver, ó, fdisk-l, a gente vê que a gente tem dois discos, inclusive que já estão até com partições aqui e tudo mais. Eu acho que eu vou ter que fazer o negócio zerado de novo, porque eu já tinha feito nesse disco, e aí você vai ver aqui que está tudo, as partições já todas criadas aí, né? Então eu vou dar uma pausa para deixar o negócio zerado e volto para você ver a coisa zerada. Pronto, já deixei tudo zeradinho aqui, embora eu tenha feito uma mudancinha aqui, que eu mudei aqui a variável PS1, para a gente ficar aqui com
um prompt mais bonitinho, que vai nos auxiliar aqui, inclusive na visualização, sempre mostrando que a gente está aqui no tutorial de RAID. Então eu estou aqui com uma toda poderosa rotinha e vou rodar um fdisk-L, para a gente ver que a gente tem dois discos virtuais, o /dev/VDA de 4 GB e o /dev/VDB também de 4 GB. Esse /dev/loop é justamente porque eu estou aqui num live CD, né? E esse live CD monta esse dispositivo. Mas o que importa é que a gente tem dois discos. A primeira coisa que eu faço aqui, então, depois de ter feito esse login, começando o processo efetivo do nosso tutorial, é criar as partições. E a ideia aqui é criar as partições, uma delas com 50 MB para servir para o EFI, e o restante do disco a gente vai usar para o RAID, e portanto eu vou usar todo o resto do disco. Como é que a gente pode fazer isso? Existem muitas formas diferentes de fazer isso. Uma delas é usando o fdisk, né? Mas hoje eu resolvi usar uma diferente. Eu resolvi usar o sgdisk, que é uma ferramenta que está no pacote gdisk. Por isso, da instalação desses pacotes aqui. Então, vou rodar o comando aqui para instalar esses pacotes. Mas como assim instalar? No Live CD, né? Vai instalar na memória, mas vai estar aí à disposição para a gente, né? Então, instalado aí os pacotes que a gente vai precisar durante o processo do tutorial. Então, já estou aqui logado lá bonitinho e vamos lá. O que eu vou usar? Eu vou usar o sgdisk. E o sgdisk-z, ele faz uma limpeza, né? Limpa tudo que tiver por lá. Repara que agora no fdisk, apesar que já estava limpo, continua tudo lá zerado, ou seja, não tem nenhuma partição. Então o sgdisk apaga toda a tabela de partições e tudo. Se você quiser partir do zero, esta é uma boa sugestão. Então tudo zeradinho. Muito bem, os dois discos estão zerados e o nosso passo então vai ser criar uma partição. Repara que com o sgdisk a gente consegue usá-lo de maneira não interativa, ou seja, numa única linha de comando a gente diz tudo o que a gente quer. E olha só que bacana, sgdisk-n de nova partição, uma partição, esse zero vai indicar aceitar a informação que foi dada lá, né, como se a gente tivesse na interação, né, e aí na sequência 2 pontos mais 50 MB para fazer uma partição de 50 MB. Em seguida, "-t", para definir a partição 1 do tipo EF00, que é a partição EFI, né? E inclusive a gente põe um nomezinho nela aqui, ó, EF System, e o dispositivo que a gente vai usar, que é o /dev/VDA. Nessa segunda linha, ó, eu faço "-n" para criar uma nova, agora é a segunda, que vai usar 0 no sentido de dizer é o seguinte, e outro 0 no sentido de dizer até o final do disco. Então, no meu exemplo, eu estou criando apenas a partição do EFI e o restante do disco para ser usado pelo RAID. Indico aqui também o tipo, que é esse FD00, que é Linux RAID. Então, vamos lá para os comandinhos e a gente vai ver o que acontece depois deles executados. Então, vamos lá e vamos copiar ali. Está lá. Tá feito, é quase instantâneo. Vamos fazer o segundo e vamos rodar o segundo comandinho que vai criar a outra partição. Vamos lá. Esqueci de uma ali e tá lá. Muito bem, se eu rodar aqui o fdisk agora, o "-l", a gente vê que já está pronto. Ó. A partição já foi criada com o GPT, o particionamento, foi criada uma partição de 50 MB para EFI, uma partição do restante do disco, que é quase os mesmos 4 GB no arredondamento, para RAID. E o VDB está intacto. Eu poderia rodar de novo esses dois comandos, mudando aqui no final para VDB, mas a gente pode fazer de uma outra forma, que eu acho que para esses casos é muito satisfatória, né? Eu primeiro precisaria, para ter certeza, zerar o disco, o segundo disco. Então vamos rodar aqui o sgdisk-z para zerar o danado, né? E agora vamos fazer uma malandragem aqui. Olha que bacana que o sgdisk faz. Eu consigo indicar um dispositivo para ele, para receber a tabela de partições que tem no VDA e levar isso para o VDB. Então eu consigo construir os dois iguaizinhos, sem ter que passar, tanto faz, tá? Sem ter que passar aquele parâmetro. Mas a operação, você vê que são duas operações. Uma operação que lê e a outra operação que grava, né? Então se eu olhar aqui agora com o fdisk-l, a gente vai ver que os dois discos, ó, o VDA, 4 GB, tem as duas partições,
Uma que começa em 2000 vai ter e a outra em 2048 até 104.000, ou seja, estão exatamente iguais. Então, desta forma, a gente já tem os dois discos, cada um dos dois com duas partições, uma que eu vou usar para o boot EFI e a outra que eu vou usar para o RAID. Então está pronto aí o processo. Muito bem, e tem aqui no tutorial um exemplo de como deve ficar, né? É claro que o UID muda a cada vez que a gente fizer, né? Um novo particionamento para receber um UID único, né? Então não vai estar igual ao seu aí, mas vai estar bastante parecido. Bom, agora eu preciso criar o sistema de arquivos lá no primeiro disco, no VDA1, na primeira partição, para que possa receber aquela partição que é usada pela UEFI, né, onde ficam os bootloaders. Então vamos lá, vamos formatar, como a turma gosta de dizer, criar o sistema de arquivos. Tá criado. Criado o sistema de arquivos, eu vou montar esse sistema de arquivos só para poder criar um diretório lá dentro, tá? Então vamos lá, montei o sistema de arquivos e vou criar um diretório lá dentro, que é o diretório EFI, tá certo? Que vai receber os bootloaders e as entradas o EFI. Tá criado, eu vou desmontar. Desmontando. Muito bem. Então, desmontei isso aqui, que depois a gente vai montar de novo. Então, está preparado já. Essa primeira partição já está formatada e tem lá um diretório chamado EFI. Agora nós vamos para a terceira etapa, que é a criação do RAID. E eu vou usar o MDADM para fazer isso, né? Então repara essa linha do MDADM, bem interessante, também bem automatizado, né? Vai criar um dispositivo que é o /dev MD0, -- level igual a 0, porque é RAID 0. -- RAID disks igual a 2, porque eu vou usar 2 discos. E vou dizer quais são as partições que eu vou colocar. E aí eu fiz essa forma do bash aqui, né? /dev /vd e entre colchetes o A e o B para ser o VDA2 e o VDB2, de modo que o VDA2 e o VDB2 vão compor esse sistema RAID aqui. Se a gente rodar um LSBLK, a gente já vê essa estrutura aqui, ó. A gente já vê que tem aqui o VDA2 que está compondo o MD0 e o VDB2 que está compondo o MD0 também. Então já tenho o RAID criado, não tem nada nele ainda, mas ele já está juntando os dois discos, né? E a gente inclusive consegue ver, ó, que o tamanho dele é 7,9 GB, arredondando, né? Porque 4 mais 4 dá 8, né? Então 7,9 GB. Então está criado o RAID, fácil demais criar o RAID. Criado o RAID, eu vou zerar, olha que doido, né? Mas eu vou usar agora esse dispositivo e vou zerar as partições do dispositivo de RAID, né? Deram uns erros aqui, deixa eu ver o que foi isso aqui, acho que porque eu já tinha feito, né? Isso e ficou alguma coisa registrada aí, mas no seu caso aí não vai acontecer isso não, mas não se preocupe. Vamos lá, vamos criar aqui as partições para esse dispositivo de RAID. Deixa eu rodar de novo para ver se ele zera. Ah, agora foi tudo em ordem, tinha sobrado alguma coisa, né? Então agora não sobrou mais. Então zeramos ele ali. E aqui eu vou usar o SGDisk também para criar o sistema de particionamento do RAID 0, né? E nesse caso eu vou fazer uma única partição do tipo 8300, que é o Linux File System, indicando para ter uma única partição nesse RAID 0. Está lá preparado, está lá feito. Então se eu rodar agora aqui no fdisk-l, eu vou continuar vendo aquelas partições lá, está lá o VDA1 e o VDA2, mas agora também eu estou vendo o MD0P1, a primeira partição. E repare que é como se fosse um disco de verdade, né? Então essa junção em RAID 0 se apresenta para mim como um único disco, um único dispositivo, que é o /dev /MD0, que tem quase 8 GB aí, ou tá, GIGA-IB, né? Porque é um giga que tem 1024 MB e não 1000, por isso que dá esses arredondamentos diferentes aí. E eu tenho então um disco como outro qualquer agora, né? E justamente por ter um disco como outro qualquer, é que a gente vai poder fazer a criação do sistema de arquivos aí, ó. Então eu vou criar o sistema de arquivos, ext4, essa partição, que é a partição que já está no RAID, ó. Então mkfs ext4 no /dev md0p1, a primeira partição do RAID 0. Tá lá, rapidinho também, já foi criado.
Muito bem. Agora, então, eu vou montar esse sujeito. Vou montar onde? Vou montar, por exemplo, no barra MNT. Então, vamos montar no barra MNT. Está montado no barra MNT. Se eu der um ls no barra MNT, já vai ver que não tem nada a não ser esse diretório chamado Lost and Found, que é um diretório que, quando tem algum problema de inconsistência nesse sistema de arquivos ext4, dados podem ser gravados lá para recuperar alguma coisa que estava perdida e inconsistente. Mas, enfim, não tem nada nesse sujeito. E eu já vou criar aí um ponto de montagem, né, que vai nos servir para montar a partição onde vão ficar os bootloaders. Então eu vou com o mkdir-p, para não ter que fazer vários comandos, e vamos lá, boot barra EFI. Tá lá, tá feito. Então agora, se eu fizer um ls no barra mnt, eu vou ver que agora ele não está mais em branco. Tem ali o diretório boot, e dentro do diretório boot o diretório UEFI, ou diretório EFI. E agora vamos montar aquela partição que a gente preparou no primeiro disco, formatada com FAT32, né? Eu vou montar justamente nesse ponto de montagem aí que eu acabo de criar. Então vamos olhar com o lsblk para ver como é que a coisa está ficando. Ó. Repara que eu tenho o VDA2 montado aqui no o VDA2 junto com o VDB2 fazendo o MD, e eu tenho o MD0P1, que é a primeira partição aí do RAID 0, que está montado no barra MNT. E no barra MNT barra boot barra FI está montada a primeira partição, VDA1, do primeiro disco. Basta ele, né? Então já está tudo montadinho aí, bonitinho. E a gente já pode então partir para instalar o Debian. E eu vou instalar o Debian usando essa ferramenta que a gente já usou aqui em vários tutoriais, que é o dbootstrap. Então vamos lá com o dbootstrap. Dbootstrap é a versão do Debian que a gente quer usar aqui, que aqui eu vou usar a versão estável, atualmente o Bullseye. O diretório onde eu quero que essa instalação do Debian seja instalada vai ser o diretório barra mnt, e o repositório da onde eu quero buscar os pacotes. Esse processo vai precisar, leva um tempinho, não é lá muito grande, depende aí da qualidade da sua conectividade, velocidade de disco e tudo mais, mas fundamentalmente da qualidade da conectividade, porque a gente vai baixar algumas coisinhas, que é o Debian essencial, o básico, o elementar do Debian. Você vê que vai sendo baixado aí uma porção de pacotes, né? Estão sendo baixados, esses pacotes vão ser baixados e instalados, né? Ou extraídos dentro desse diretório barra MNT. Eu acho que você já está acostumado com isso. Se não tiver, manda dúvida lá para a gente, né? Que a gente já fez várias vezes aqui em tutoriais, em laboratórios, etc., usando isso. E o processo continua aí fazendo a instalação, né? Como eu disse, vai demorar um tantinho dependendo de cada máquina, e para a gente não ficar esperando de bobeira, eu vou dar aquela pausa estratégica, né? E tão logo a gente tem uma interação, eu volto. Muito bem, você é até melhor do que eu, vai ver aí o tempo que demorou, né? Que eu não olhei o relógio antes, mas olhando aí no vídeo você vai ver. Está aqui marcado 20 horas e 4 minutos, porque eu não acertei o time zone, né? São 3 horas antes, está no UTC. Mas o que importa é que acabou, instalou o sistema básico, né? Então o dbootstrap deu conta já de instalar o sistema básico. Como a gente já instalou lá no início o Arch Install Scripts, aí a gente consegue com o Arch Install Scripts fazer o chroot. Então eu vou trocar o barra neste terminal, fazer com que o barra se torne o barra mnt. Desta forma eu consigo entrar, entre aspas, na instalação do Debian que acaba de ser feita. E aqui a gente está na nossa instalação do Debian. Se eu rodar um apt update aqui, a gente vai ver que só tem inclusive um único repositório, que é o deb.debian.org, que foi aquele que a gente passou com o dbootstrap. Eu vou até mudar isso para deixar ele completinho, e eu tenho um pronto, então vou usar o wget. Nem sei se o wget está instalado aqui, ó. Não está instalado. Vamos instalar o wget, instalar já na nossa instalação com RAID e etc. Não liga muito para essas mensagens de bloqueio aí, que daqui a pouco a gente vai mexer nelas. E estou ali pronto. Então vamos lá, wget -o para dizer o output, a saída, etc apt sources.list, e eu vou pegar lá do creteu.com.br/sources
search.list, um search list já prontinho do Debian Bullseye, conforme você pode ver aqui, que foi o que eu acabei de baixar, ó, apt sources.list, está lá bonitinho, lista de repositórios do Debian Bullseye, já com as três entradas, né? A entrada principal, o Bullseye Main, né? Então o repositório principal na sua seção Main, o Bullseye Updates também na seção Main, exclusivamente softwares livres, e o security.debian.org no Bullseye Security, que são as correções de segurança. Inclusive, se eu rodar agora então aqui o apt update, a gente vai ter aí, pode até ser que tenha atualizações, ó, de fato tem atualizações, porque tem atualizações de segurança e atualizações normais, sem ser de algum bug, alguma coisa. Vamos rodar já um upgrade aqui para deixar tudo zerado, ó. Vamos lá fazendo atualizações. Muito bem. De posse disso, então, podemos dizer com certeza que, acabando isso, temos aqui o sistema básico do Debian instalado. Não dá para dar boot, não tem kernel, não tem nada disso. Então a gente tem que instalar o restante dos pacotes que a gente quer. E eu vou começar nessa instalação de pacotes pelo Bash Completion e pelo Locales. Então vamos lá, um apt install bash. Você viu que o terminal já não está bonitinho como estava antes, né? Porque a variável PS1 está modificada, então não está com o mesmo formatinho bonitinho aí, mas a gente pode tratar de pegar, né? Esse mesmo formato, caso a gente queira. Eu vou dar um Ctrl D, que é um exit, e vou sair e vou pegar aqui o conteúdo da variável PS1. PS1, e tá lá o conteúdo da variável PS1. Vamos copiar ele aqui, bonitinho para nós. É isso aqui tudo. Então agora de novo o art chroot /mnt e vamos fazer aqui um export ps1 igual a isso aqui, ou até vamos fazer melhor do que isso, já vamos editar isso aqui no bash para ficar sempre igual no bash.bashrc. Vamos lá, aliás, perdão, no /root.bashrc, e vamos colocar aqui esse conteúdo da variável ps1. Então ps1 igual aquilo que estava lá. Vamos ver, pronto, fecho aspas aqui, vamos salvar e vamos ver se deu certo. Ponto ou source, e tá lá bonitinho já na nossa instalação de Debian, mas apontando aí RAID 0, bonitinho, tudo em ordem. Muito bem. Então eu instalei aqui o Bash Completion e instalei o Locales, né? Ótimo. Já fiz essa instalação? Acho que já. Se não fiz, faço de novo. Vamos ver. Ó, ficou até vermelhinho aqui, olha que louco. Tá lá, já tá tudo instaladinho, bonitinho aí. Legal. Agora, a gente precisa configurar o Locales. E tem duas formas diferentes de fazer isso. Uma forma que pode ser, eu apresentei duas aqui, né? A de sempre, que é o dpkg reconfigure locales, e ela pode ser feita de forma interativa, assim, interagindo com o aplicativo em modo texto. Ou diretamente, ó, com esse comando aqui, o maluco aqui, a gente consegue fazer as coisas acontecerem de modo não interativo. Ó que interessante, ó. Vou copiar tudo isso aqui e vou mandar um enter aqui e a coisa vai ser, ó, tá vendo lá os locales sendo... Deixa eu arrumar isso aqui que ficou errado aqui no bashrc. Ficou errado aqui. Deixa eu copiar de novo aqui, que eu acho que eu esqueci de copiar um pedacinho, aí não voltou o cursor à cor normal, né? Ops, para com isso. Vamos sair daqui. Vamos copiar lá da nossa versão original aqui, ó. Vamos lá, copiar tudo isso aqui. Esse último caractere que está aqui é para voltar à cor original. Então, art chroot, precisa dizer aonde, né? /mnt, e vamos lá. Vamos dar um vi no esse aqui, beleza. Vamos apagar isso aqui e vamos colocar o certinho agora. ps1 igual, abre aspas, vamos colar tudo aquilo que estava lá, fecha aspas, e vamos sair salvando.
E agora vamos rodar isso aí. E pronto, agora tá bonitinho. Vamos ver apt update para não ficar vermelho. Beleza, agora tá tudo certinho. Muito bem, então estão instaladas as ferramentas e está configurado também já o loqueio. A outra forma, né, você escolhe aí qual você quer, a outra forma é aquela que a gente escolhe aqui no dpkg reconfigure loqueios, né, que é a forma que a gente costuma usar. Seleciona aqui, você vai ver que já vai estar selecionado, mas seleciona aqui o PTBR, se você, é óbvio, quiser que seja em PTBR, né? O PTBR, o TF8, ó, repara que ele já está selecionado, né? E depois o default. Então essa é a forma interativa de fazer. Você vê que o resultado da interação do comando é a mesma, né? Então se você copiar essa linha toda aqui, isso já é feito automaticamente, né? Uma linha de comando único sem precisar interagir. Muito bem. Então estamos aqui no nosso chroot já com o mínimo instalado, agora vamos instalar o que a gente precisa, né? E eu vou instalar aqui eu já não sei se já instalei, vamos instalar aqui, ó, apt install bash completion. Já está instalado, belezinha, só não rodei, então vamos rodar aqui, etc bash underline completion para ele funcionar. Tá feito. E agora vamos instalar o que a gente precisa instalar aqui. E além disso, né, o que a gente precisa instalar aqui? Ó? Vamos instalar a imagem do kernel, esse é um metapacote, né, que vai trazer a versão mais recente do kernel, esse Linux Image AMD64, o Groovy EFI AMD, que é o pacote do Groovy, o MD-ADM, que é a ferramenta que vai lidar com o RAID, né, e eu ainda vou passar aqui uns parâmetros para instalar a menor quantidade de coisa possíveis, que é o no install recommends e no install suggests. E vamos lá. Então com isso a gente vai instalar só o mínimo desses pacotes aí. Vamos lá. MD-ADM é fundamental para o RAID funcionar, né? Senão não vai funcionar o RAID adequadamente se não tiver esse pacote, né? Hoje mesmo alguém lá num dos grupos que participo estava com dificuldade, foi por isso que me motivou a fazer esse tutorial, estava com dificuldade de colocar o Groovy para funcionar e pela mensagem que ele enviou, me pareceu muito claro que ele tinha esquecido de instalar o MD-ADM e por isso ele não conseguiu fazer o Groovy funcionar, porque o Groovy não enxergou o RAID aí bonitinho, né? E vamos lá. Tá fazendo aí a criação do init-rd, né? O init-rd é aquele disco virtual que é lido pelo bootloader na hora da gente fazer o boot. E vamos continuar. A velocidade, é claro que vai depender de uma porção de fatores aí, né? Sua máquina ser mais rápida, mais lenta, mas tá feito aí. Agora, feito isso, eu esqueci de mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui o LSBLCal, para a gente ver que a gente tem aquela estrutura, continua sendo visualizada aqui de dentro, né? Então a gente tem as duas partições, VDA1 e VDA2 no primeiro disco, as duas partições VDB1 e VDB2 no segundo disco, o VDA2 com o VDB2 formam o MD, e o MD foi criado também partições para ter o MD0P1, a primeira partição do RAID 0, junta, né, o daqui com o daqui, somando 4 com 4 GB, arredondando aí 7,9 GB. Tenho montado isso no barra, porque agora isso é o barra. E o barra boot barra EFI é aquela primeira partição ali que vai ter o bootloader. Agora a gente precisa definir uma senha para o root, então vamos lá, passwd, eu vou definir uma senha para o root, que eu sempre defino 1, 2, 3 nas minhas máquinas virtuais, é claro que aí você vai fazer diferente, né? Vou criar um novo usuário, aqui também, como sempre faço, dou o nome de Creteu e a senha também 1, 2, 3. Tá aí criado um usuário, temos aqui usuários e senhas resolvido. Você vai aí, obviamente, criar mais usuários e outras coisas. Agora a gente precisa instalar, mas já não tinha instalado o Groovy? Não, a gente instalou o pacote do Groovy. Agora a gente vai instalar o Groovy, aonde? No nosso RAID 0. Então vamos mandar ver, ó. Groovy install e o nosso dispositivo, que é o /dev/md0. E vamos lá, aqui é que a galera muitas vezes tem erro, porque falta o MD
ADM, porque falta alguma coisa, porque alguma coisa não está no lugar. Quando está tudo no lugar, a coisa se dá tudo em ordem aqui, a instalação terminou, nenhum erro foi reportado. Então está tudo instalado bonitinho. Se a gente olhar dentro do diretório /boot grub, a gente vê que tem esse diretório aqui, ó, x8664EFI. O que é que tem nesse cara? Nesse cara tem os módulos que o grub precisa para as coisas que ele precisa entender as partições, para entender o RAID e tudo mais. Então, quando a gente faz o grub install, o que a gente faz é copiar arquivos para esse diretório, né, que são copiados, vieram do pacote do grub, mas eles não são copiados aí, a não ser quando a gente roda o grub install. Então, o momento de rodar o grub install serve para isso. Além disso, se a gente olhar aqui em /boot EFI, a gente já vê que tem um diretório Debian, e nesse diretório tem lá, ó, o grub. Olha que legal, o grub está ali, né? O bootloader efetivamente está ali dentro. Muito bem. Será que a gente já tem, vamos ver aqui, o EFI? Ah, ele não foi instalado, então vamos instalar aqui, apt install EFI boot mgr. Como eu botei o no recommends, e para não instalar recommends, ele não foi instalado. Então, EFI boot mgr -v, para a gente ver as entradas. Ó. E repara que já foi colocada uma entrada, né, na NVRAM da UEFI, apontando aí para o nosso bootloader, que é o grub. Tá aí a entrada 4, e ela foi definida também aqui no boot order como a primeira delas. Então, grub instalado de boa. O que a gente ainda precisa fazer? Bom, a gente ainda precisa preparar o FSTab. E eu vou fazer isso com a ferramenta genfstab, que a gente não instalou o art install scripts, mas a gente instalou no live CD, né? Não no nosso ambiente chrootado. Então eu vou sair do chroot para rodar isso daí. Aqui é claro que nesse passo, né, você pode, eu só fiz a instalação mínima aqui, né? Só tenho o básico do básico, né? Vou até instalar, ó, não tinha instalado, vou até instalar, eu vou colocar lá também no nosso tutorial, mas para instalar o OpenSSH Server também aqui na nossa instalação. Então vamos anotar aqui na nossa instalação que além daqueles pacotes ali, ó, que já estão ali, ó, vamos colocar aqui também, ó, instalando o servidor SSH, né? Então vamos colocar essa etapa aqui também no nosso tutorial, que eu tinha esquecido de colocar e acho que é super importante, né? apt install OpenSSH Server. Pronto, tá lá instalado. E aí usuário e senha, tudo em ordem. Muito bem. Perfeito, está instalado. Também já criou aí as chaves que são necessárias para o servidor. Tá tudo bonitinho. Então agora eu vou, para preparar não sei porque eu saí do tutorial, né? Mas para preparar o FSTab, que a gente pode ver aqui que não tem FSTab, /etc FSTab, não tem. O arquivo existe, mas ele está dizendo aqui que não foi configurado ainda, porque o The Bootstrap não faz isso sozinho. Então eu vou sair do chroot com o Ctrl D, estou fora do chroot. Como é que a gente vê isso? lsblk a gente viu, que está aqui montado /mnt. E vou rodar o genfstab com... Eu não vou, antes de rodar tudo isso, eu vou rodar só assim, ó. genfstab -u para a gente ver os UUIDs, né? E o diretório /mnt. Aí a gente vê que ele vai criar o genfstab. O conteúdo de saída é justamente está aqui, ó, o nosso dispositivo, a partição primeira do nosso RAID 0, o ID que ela tem, bonitinho, e a nossa partição /boot. Como é que ele, /boot /EFI? Como é que ele adivinha isso? Ele adivinha a partir do que está. Ele adivinha, não? Ele descobre a partir do que está montado, né? Então eu vou rodar de novo o genfstab, só que dessa vez eu vou mandar para o arquivo FSTab. Como agora eu não estou no chroot, eu preciso indicar, ó, /mnt, /etc, /fstab. Está criado. Se eu fizer o art chroot outra vez, ó, art chroot /mnt, e agora a gente vai ver, ó, cat etc fstab, ó, tá lá o fstab prontinho. Então vou sair de novo do chroot e estamos no final agora, né? Então eu vou desmontar tudo aquilo que estava montado, o /mnt /boot EFI e o /mnt. Então vamos desmontar o mount /mnt /boot EFI
e vamos desmontar o /mnt. Desta forma, ó, lsblk, a gente não tem mais montado. É claro que o RAID continua existindo aí. E agora o que, que nos resta? Nos resta desligar a máquina para ver se está tudo em ordem, né? Então, vamos desligar a máquina virtual com shutdown "-h now, né? E mandamos desligar a máquina virtual. Eu agora vou mudar aqui então a tela para mostrar para vocês a interação da máquina virtual, né? Está aqui a interação da máquina virtual sendo desligada, ainda não desligou. Vamos ver aqui, normalmente esse desligar vai precisar apertar um Enter, porque a gente deu boot por um CD, né? Vamos ver se isso está acontecendo ou não. Vamos sair daqui, vamos pegar a máquina de novo aqui, RAID, acho que agora você não está vendo. Vamos lá, RAID 0, pronto. E ver se atualizou aqui a tela que pede pronto. Tá lá. Deixa eu ver se você está enxergando tudo direitinho. Tá. Então, enxergando tudo direitinho, tá. Como é um live CD, quando eu mandei desligar, ele diz, ó, remova a mídia e pressiona Enter. Então, vou pressionar Enter, a máquina desligou. Eu agora vou vir aqui nas configurações da máquina para mudar a ordem de boot. Ao invés de bootar pelo CD, a gente vai bootar pelo disco, né? Então, selecionei isso, apliquei. Então agora o primeiro dispositivo de boot é o nosso primeiro disco aqui. Então vamos colocar lá no console e vamos dar um play e vamos ver se as coisas funcionam. Em máquina virtual é comum dar um errinho aqui. Vamos ver se vai dar. De fato, ó. Olha só que interessante. Foi direto para o console do Grub. E no console do Grub não veio não apareceram as opções de menu das entradas do Grub, né? Se a gente der um ls aqui, a gente vê até que o RAID está aí, mas ele, não sei por que razão demora um pouquinho. Ou será porque eu esqueci de fazer um comandinho, hein? Eu estou achando que foi porque eu esqueci de fazer um comandinho, hein? Que foi o update Grub. Eu fiz o update Grub? Eu acho que eu não fiz, que é o que cria o arquivo de configuração. Então eu vou ter que dar um jeito aqui, ó, tá vendo? As coisas ao vivo são assim mesmo, né? Eu esqueci de rodar, então vamos ver se está lá escrito no tutorial, né? Para ver se você não vai quebrar. Ah, lá tá escrito, ó, update Grub, né? Mas eu não rodei o update Grub. E agora? Ah, agora é só reinstalar, né? Nada de reinstalar, que a gente aqui não reinstala nada. Então o que a gente vai fazer aqui para contornar esse equívoco que eu fiz? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou dar boot para facilitar, eu vou dar boot de novo pelo Live CD, montar essa estrutura, fazer o chroot outra vez, né? E tocar o barco. Essa é uma possibilidade. Existe outra? Existe. Eu posso fazer na munheca aqui, ó. Vamos ver, ó. MD /0 GPT1 é aquela primeira partição, né? Mas a gente tem aqui, e só tá essa aqui, ó. Se eu der um barra aqui, a gente vê lá a nossa estrutura, ó. Tá lá o nosso RAID e estão lá as coisas. Se eu rodar aqui agora, ó, boot, Grub, der um ls, a gente vê aqui, ó, mas não tem o Grub CFG. Olha que chato, não tem o Grub CFG. É claro que eu posso aproveitar disso e usar a linha Linux aqui, ó, Linux, né? E tratar de pegar o VM Linux aqui, ó, VM Linux, né? E passar aqui root igual, né? Posso dar boot assim, não tem problema, é possível de dar boot assim, tá de boa, mas eu acho que vai ficar mais difícil de fazer assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar a máquina, vamos desligar a máquina, desligando, forçando a saída aqui, desligando a máquina, vou mudar ali nas configurações para dar boot de novo pelo CD, né? Vamos colocar aqui o CD em primeiro lugar, aplico essa configuração, então tá aqui para dar boot pelo CD em primeiro lugar, e vamos dar lá um play na máquina virtual para botar o CD outra vez, porque eu esqueci de rodar um comandinho aí, acontece, se você esquecer, já sabe o que é que tem que fazer, né? Já previ uma possibilidade de erro, né? Esqueceu de rodar o update Grub, não criou o arquivo de configuração do Grub, não veio o menu do Grub, parece que deu erro, mas não deu erro nenhum, né? Então vamos dar o boot aqui no Live CD, tá aqui o boot no Live CD, sudo -s para a gente virar root, vou fazer a instalação aqui de novo no Live CD. Live CD é assim, né? OpenSSH Server,
Opa, faltou um apt update, né? Porque também precisa atualizar a lista, que ela não vem atualizada no Live CD. Você precisa fazer o apt update para atualizar a lista dos pacotes. E agora dá para instalar o OpenSSH Server. Instalando o OpenSSH Server. Refazendo, porque esqueceu de fazer aquilo lá, né? Você está sacando, né? Muito bem, instalado. Agora vamos botar ele para rodar. Systemctl start SSH. Muito bem, agora vamos voltar para o terminal. Voltando para o terminal, vou logar de novo lá na máquina. Você lembra que vai dar erro aqui também, ó. Olha lá, erro de novo, por quê? Porque eu estou acessando um servidor que tem o mesmo IP, mas é um outro servidor, que portanto tem outras chaves. O cliente SSH nos avisa disso. Apaguei, pronto, agora estamos logados lá na máquina. Vamos lá, usuário user, senha live, estamos aqui, vamos virar root, sudo "-s", e vamos agora olhar uma mágica aqui, ó, lsblk. Olha que interessante. O Live CD, ele já dá conta de sacar que nesses discos tem o RAID e já monta toda essa estrutura do RAID, né? Então a ferramenta MD-ADM já está embutida no Live CD. Então só que o nome aqui ficou diferente, ficou MD127, não MD0. Mas é a mesma coisa, dá no mesmo. Então vamos montar ele aqui, ó. Mount /dev MD. Só que aqui é 127, P1, né? Vou montar no /MNT. Pronto, está montado, ó. LSBLK, está lá montado bonitinho no /MNT. E agora, não temos, né? Vamos instalar aqui art install, apt install art install scripts, né? Estamos refazendo aqui para você aprender e porque eu cometi aquela gafe. Então, art chroot /mnt, estamos aqui no nosso sistema, vamos rodar o update groove que eu esqueci. Estamos lá rodando e o update groove cria o arquivo de configuração. Então, se eu olhar agora no ls/boot /groove, a gente vai ver que tem o groove CFG. Vamos dar uma olhada nesse groove CFG, já que a gente veio até aqui, né? O groove CFG mostra para nós aqui, diz que é um arquivo que não é para ser editado, né? Mas as entradas estão aqui, ó. Vão ser procuradas pelo MD-UUID número tal, tal, tal. Da onde tirou isso? Tirou isso porque está montado o MD-ADM, sabe essa informação. Foi capaz, então, de passar isso tudo e construir o arquivo de configuração do Groove. Construído o arquivo de configuração do Groove, nós podemos voltar de novo, saindo daqui e mandando desligar. Ou vamos desmontar tudo? Eu gosto sempre de desmontar tudo, tá? Desmontei aqui, então agora vamos dar um shutdown, -H, não, mas Criativo, você não montou /boot /EFI, não precisava, porque como eu não ia mexer em gravação do bootloader, eu nem precisei fazer isso. Então vamos lá de novo, shutdown na máquina, vamos olhar de novo a máquina virtual ali, né, o console da máquina virtual, pedindo para a gente dar Enter para desligar a máquina, desligou a máquina, vou outra vez na configuração da máquina, mudar a ordem de boot para que agora boot novamente pelo primeiro disco. Está lá mudado, vai botar pelo primeiro disco. Então agora vamos ver. Vou dar um play aqui e aqui de novo, voltando aquele pedaço, às vezes aqui dá erro. Vamos ver se vai dar erro ou se vai dar tudo em ordem. Olha lá, deu erro mesmo. Está dizendo aqui que não encontrou. Ixi Maria, aí agora já pode ser problema mesmo de ter mudado alguma coisa aqui que eu não previ, hein? Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui é que aqui estamos no rescue. O que eu aprontei aqui? Deixa eu ver o que... Ah, meu velho. Porque... Não sei dizer o porquê, hein? O que aconteceu aqui, hein? Mudou o ID entre uma montagem e outra. É isso que eu estou achando que aconteceu, viu? Então, a gente vai ter que pensar aqui. Deixa eu pensar um pouco... deixa eu dar um ls aqui, tá aqui, não foi capaz de montar bonitinho, vamos fazer de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar boot outra vez na máquina pelo Live CD, então vamos arrumar ali, desligar a máquina. Isso não estava programado, hein? O outro até que tudo bem, mas esse aqui não estava programado, mas faz parte, né? Você já sabe que aqui a gente tem erro, a gente não esconde o erro não, é que nem o Debian. O Debian diz lá, não vamos esconder erros, faz parte
do contrato social do Debian. E aqui a gente usa mais ou menos a mesma estratégia. Não vamos esconder erros. Fez besteira, dá erro, a gente faz de novo, né? Até porque isso pode acontecer, né? É claro que o Murphy está aí, né? Quando eu fui gravar, eu já tinha feito uma vez, né? E quando eu fiz a primeira vez, foi tudo perfeito, nada deu errado. Aí quando eu vou fazer na gravação, aí deu um errinho. Não tem problema, a gente corrige, até porque o erro não foi do Debian, o erro foi meu, né? Então, se o erro é meu, isso é um ótimo sinal, sinal que eu também posso corrigir, né? É legal a gente perceber, eu acho que é bem legal você se tocar disso, que na maior parte das vezes o erro é seu, e isso não é ruim, né? O fato de ser seu é sinal de que também é você quem pode corrigir. Vamos de novo aqui no apt update, então vamos fazer as coisas com mais calma desta vez e verificar para ver se está tudo em ordem, né? Apt install. Aqui é aquela parte de instalar o servidor SSH, né? Que eu faço aqui com essa telinha que fica ruim de enxergar, né? E depois eu vou para o terminal para ficar bom para você ver também aí na gravação, né? Então, instalando o OpenSSH Server. Muito bem, e agora vamos colocar ele para funcionar. systemctl start SSH. Pronto, agora vamos voltar para o terminal, que assim você vai conseguir enxergar, porque essa tela aí eu sei que é difícil de enxergar, né? Outra vez, quando eu for logar, vai dar erro de novo. Já vem a linha prontinha que a gente tem que rodar aqui para não dar o erro, né? E vamos lá de novo. De novo a chave é nova, o usuário tem senha live. Ótimo. Vamos virar toda a poderosa rutinha. Vamos olhar aqui com LSBLK. Já está montado lá o RAID bonitinho. Agora só vamos checar então essa questão do UID para ver o que eu aprontei de bobagem aqui, né? Vamos lá, apt install art install scripts art install scripts outra vez, né? E vamos lá. Vamos lá, art chroot. Não, vou montar primeiro, né? Mount barra dev barra como é mesmo? lsblk mount barra dev barra md127 p1 barra mt montado. lsblk mostra isso para mim bonitinho. art chroot barra mnt. Pronto, estamos lá no nosso Debian. Vamos olhar aqui. lsblk-f mostra os UUIDs. Então vamos ver aqui o UID desta partição P1 do nosso RAID. É a B65, papapá. E o nosso VDA2 é o 52, papapá. E o nosso B2 é o 52, tararara. VDB2, vê que tem o mesmo, né? Mesmo o ID, porque quando a gente fez isso, já estamos fazendo isso com o RAID, né? Então, a gente já sabe quais são, vamos confirmar para ver se está tudo em ordem aqui. Como é que a gente vê isso? Vamos olhar lá o arquivo de configuração do Grub, ó, boot grub.cfg, e vamos ver se está certinho mesmo ou se não ficou certinho. Tá lá 5247 e B6 52477 B65 B8. Vamos ver. 52477 B65 tá certo. Mas eu vou fazer aqui por via das dúvidas um grub install barra dev md 127 sempre no dispositivo. Ó, não adianta forçar a barra, tá vendo? O Grub é seu amigo, ele tá dizendo aqui, ó, você esqueceu de montar, eu esqueci de montar. Eu posso até montar com Mount "-a aqui, ó, que agora o Mount "-a monta tudo que está no etcfstab. Ó. Então o boot /fi está montado, que não estava montado quando eu rodei o Grub install. Então vamos rodar o Grub install aqui. E vamos ver se as coisas vão para os lugares certos agora, né? Vamos lá.
Nenhum erro, show de bola. Vamos rodar um update Groovy, que foi tudo que eu esqueci da outra vez, né? E vamos ver se está tudo em ordem aqui. Vamos olhar lá. /boot, /groovy, groovy.cfg. Vamos ver se está a entrada lá bonitinho, no lugar certo. Eu acho que está tudo em ordem. Acho que agora foi tudo para o lugar certo. O Groovy está aí, o usuário está aí, está tudo aí. Falta agora a gente desligar a máquina. Então eu vou desligar a máquina virtual outra vez. Vamos sair do chroot, vamos desmontar. Opa, boot FI. Vamos desmontar, desmontamos. E vou dar um shutdown "-H para desligar a máquina. Opa, now agora, para desligar a máquina virtual. Vamos voltar para a máquina virtual, pedindo Enter ali. E enquanto a máquina virtual desliga, eu vou pegar uma água e eu já volto já. Muito bem, estamos aqui na luta com a máquina virtual. Vamos tentar reproduzir o erro aqui. A gente dá um play na máquina virtual e acontece de... Não sei porquê, eu acho que aqui da virtualização a gente vê nessa circunstância. O que aconteceu? O que acontece é que aqui na virtualização com o EFI parece que demora um pouco, né, até que a máquina virtual consiga enxergar o disco. Então, desta forma, embora esteja na entrada da UEFI, não encontra o disco, né? Então, o que é que eu tive que fazer mais de uma vez para poder descobrir é o seguinte: eu vou apertar aqui a tecla, o equivalente à tecla Ctrl Alt Delete, e quando a máquina começar a bootar, eu vou apertar a tecla ESC. A tecla ESC vai fazer, não fez, aí a gente tenta de novo, porque às vezes não é de primeira, né? Vamos lá, Ctrl Alt Del da coisa e vamos lá apertar a tecla ESC. A tecla ESC é para conseguir entrar no setup da UEFI da máquina virtual, que é o equivalente. Pronto, agora conseguiu. Estamos aqui no setup da máquina da UEFI da máquina virtual. E eu não vou mexer em nada aqui, só dá esse tempinho. Quando eu coloco continue, a gente tem o boot. Então, me parece que é nessa virtualização, talvez precise de algum parâmetro especial, não é no nosso tutorial de RAID 0, que isso está tudo em ordem, conforme vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, eu entrei no setup aí de configuração do EFI sem fazer nada, só para dar tempo do disco viver. Talvez tenha uma configuração para definir esse intervalo de tempo já automático, mas aí a gente tem o nosso Groovy aí bonitinho, e vamos dar a boot aí na nossa máquina virtual recém-instalada, né? E tá lá, vamos dar um usuário root, a senha 123, tá lá com o nosso prompt diferente, vamos dar um LSBLK, bonitinho, aí com MD0, né, que não é no Live CD, tudo montadinho. Nosso disco, se a gente olhar DF-H, tá lá, o barra tem 7,7 GB, tem 835 ocupado. A nossa instalação está tudo ok aí com o nosso RAID 0, tudo funcionando direitinho, com esse senão aí que a máquina virtual nos aprontou aqui, mas que vamos ver se você dá mais sorte do que eu aqui nessa questão do tempo da máquina virtual. Eu espero que você tenha curtido aí o tutorial, que dê tudo certo para você. Se não der, haha, meu velho, se não der, você já sabe o que fazer, né? Me procura, eu sou @Cleteu nas mídias sociais. Ou se não, vem lá perguntar lá no nosso grupo do Telegram ou na Matrix, t.me/curso GNU. Se você tiver gostado e tiver a fim de colaborar conosco, tem aí as formas possíveis para você fazer essa colaboração. Então, mais uma vez, eu agradeço a tua presença e a gente se encontra aí numa próxima. Um abraço e até lá!